Olá, família do Clube Saúde e Plenitude. Vamos para mais um vídeo importantíssimo para a sua saúde. Nós já falamos nos vídeos anteriores aqui sobre o nosso combustível para o corpo, que é a alimentação. Nós falamos sobre a restauração por meio do sono e hoje nós vamos falar sobre um pilar que nos dá força, vigor, que nos prepara para servir, para viver com plenitude, que é a atividade física. Muita gente pensa no exercício apenas como uma questão para emagrecer ou para estética, mas o tipo certo de exercício é o seu melhor plano de previdência. Se a gente pensa num futuro com autonomia, com a mente afiada, com o corpo forte, o exercício tem que fazer parte. E a partir dos 35 anos, principalmente, o nosso corpo começa a mudar muito e o exercício se torna ainda mais importante. Fica comigo aqui, porque hoje nós vamos quebrar alguns mitos e você vai entender por que a força é a nova moeda da longevidade. Qual a diferença crucial entre os exercícios aeróbicos e os exercícios de força? Como montar uma rotina ideal para construir um corpo resiliente, um verdadeiro templo, né, para o Espírito Santo. Vamos lá? Vamos comigo? Então vamos lá, pessoal. Algo que é muito importante e que as pessoas ignoram, mas já está bem estabelecido. A partir dos 30, 35 anos, o nosso corpo entra num processo natural e silencioso chamado sarcopenia. Isso significa a perda progressiva de massa muscular e de força. A gente tem estudos mostrando que nós podemos perder de 3 a 8% de massa muscular por década após os 30 anos, né? Isso parece pouco, mas ao longo do tempo é devastador, por isso que você vai ficando sem força, por isso que os velhinhos não conseguem mais se abaixar, não conseguem amarrar os tênis, tá? Não conseguem caminhar, precisa de uma muleta, precisa de um andador. Falta de músculo, tá? Isso não afeta somente a força para carregar um peso, mas a nossa perda muscular está diretamente ligada a reflexos muito importantes. Por exemplo, o nosso metabolismo ele fica lento, porque os músculos são como fornalhas ali que queimam as calorias. Então, se temos menos músculos, nós vamos ter um metabolismo mais lento e uma maior tendência a ganhar gordura, especialmente a gordura visceral, aquela gordura perigosa, muito inflamatória que se acumula no abdômen. Risco de diabetes também ocorre, porque os músculos eles são o principal local de armazenamento de glicose no corpo. Se a gente tem menos músculo, o açúcar tende a ficar sobrando no sangue. Isso aumenta drasticamente o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2. A influência do exercício sobre a nossa saúde óssea também é tremenda, porque quanto menos músculos nós temos, nós vamos acelerar a perda óssea, osteopenia, osteoporose, provavelmente você conheça, e isso aumenta o risco de fraturas. Além disso, a nossa imunidade, a nossa energia caem. Os músculos, eles são uma reserva de aminoácidos essenciais para o sistema imune. Então, se você tem baixa massa muscular, você vai ter uma imunidade prejudicada. Então, comece a entender agora que manter e construir músculos não é uma vaidade, é uma estratégia de sobrevivência e qualidade de vida. É a fundação que a gente lança para ter essa autonomia, né, e essa longevidade que nós desejamos. Nós fomos feitos para nos movimentar, para estarmos em contato com a natureza, para naturalmente fazermos força, né, lidando com a natureza. Só que hoje, como nós temos um estilo de vida, né, contemporâneo, muito tempo sentado, fechado em casa, escritórios, em prédios, naturalmente a gente se exercita, se mexe muito pouco e daí vem uma boa parte das doenças que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Ok, Bruno, agora que eu já entendi essa diferença do cardio e do exercício resistido, o que é melhor para mim, principalmente você que está depois, né, passou dos 35 anos, como organizar quando isso se torna ainda mais importante por causa da sarcopenia. Tá? Como seria uma semana de treinos, segundo essa ciência do exercício e da medicina do estilo de vida. Você tem que colocar na sua cabeça que a base é a força. Então, o treino de força ele é mais relevante nessa etapa da sua vida do que o treino aeróbico. O ideal é que você treine força no mínimo 2 vezes, né? Até 4 vezes por semana ou 5 vezes. Foque nos grandes grupos musculares, então as pernas com agachamento, as costas com exercícios como a remada, o peito com flexão, supino, os ombros e essa região do core aqui, né? Abdômen e a região lombar. Em geral, treinando regularmente, 45 minutos já vão ser suficientes.
E é muito importante no exercício de força que você se desafie, né? Vá de forma progressiva e controlada, idealmente com orientação de um profissional, você vai colocando mais peso para que o músculo vá tendo esse desafio, vá sendo desafiado de fato a crescer e a melhorar o seu metabolismo. E como é que eu incluo a parte aeróbica na minha semana? Se possível, inclua uma caminhada, uma corrida, uma natação ou ciclismo, pelo menos aí 60 a 120 minutos por semana, de forma leve. Mas se você quiser otimizar o seu tempo e você tem a sua parte cardiovascular saudável, o seu sistema cardiovascular funcionando bem, você pode tentar o chamado treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT. Funciona, por exemplo, assim, você vai fazer 20 minutos, né, alternando 1 minuto de corrida muito forte com 2 minutos de uma caminhada ou até mesmo parado para recuperar. Tá? E esse é um estímulo poderoso para o coração e para o metabolismo, certo? Não esqueça que a mobilidade também auxilia, tá? Então alguns alongamentos, alguns exercícios de mobilidade para manter as articulações saudáveis e prevenir lesões podem ser praticados também. Bruno, e como tudo isso se enquadra, se encaixa na nossa visão de plenitude, né? Temos que trazer isso para o nosso alicerce. Por que alguém que tem fé em Deus, que está caminhando essa vida íntima e espiritual, precisa se preocupar também com fazer agachamento, flexão? Eu gosto muito do que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, que ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que quer dizer isso? Cuidar do nosso corpo não é uma vaidade, é um ato de adoração e de quem entende que nós precisamos desse corpo para servir, para ter uma vida plena. Então, um corpo forte, um corpo saudável, ele vai nos dar a disposição e a energia necessária para cumprir o nosso propósito, para servir a Deus, para servir ao próximo, com excelência e por mais tempo. O exercício físico, então, nessa perspectiva da fé, ele é a manutenção desse tempo. Além disso, né, a disciplina do treino, ela não vai moldar só os músculos, mas também vai moldar o nosso caráter, toda a questão do esporte, da perseverança, da resiliência, a capacidade de superar e tolerar o desconforto em prol de um bem maior. Então isso ajuda muito o nosso dia a dia, a nossa resiliência mental, o nosso mindset. Tá? Coloque o treino, então, como parte desse propósito de vida, né, que inclui o espiritual e o seu desejo, a sua disposição de servir a Deus. Tá? Esse esforço, ele acaba entrando como um ato de louvor, não ao seu corpo em si, para que você fique bombado e com um objetivo estético, mas porque você está colocando isso também nas mãos de Deus. A atividade física é o pilar que nos dá estrutura para viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Então, não espera a doença chegar para começar a cuidar do teu corpo. Começa hoje a construir o seu templo e investir na sua longevidade com autonomia. Eu vou deixar um desafio nessa semana para você, tá? Se você é sedentário, comece com 3 caminhadas de 30 minutos. E se você já está dando uma caminhada, encontre uma academia, um profissional para te orientar e começar os teus treinos de força. Isso é super importante e em pouco tempo, 3 a 4 semanas, você já percebe uma mudança incrível no seu corpo. Deixa aqui nos comentários qual será o seu primeiro passo para fortalecer o seu templo. Se esse vídeo te inspirou, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa dessa motivação para começar a se mexer. Se inscreve aqui no canal. Junto, nós vamos continuar construindo a nossa saúde plena sobre a rocha da verdade. Que Deus nos dê força e disciplina. Fiquem com Ele. E até a próxima.